leitura em conjunto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 11. Vamos ler juntos? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar, irmãos. Curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, e a nossa oração nessa noite é para que o Senhor fale aos nossos corações, que não seja uma palavra puramente de homem, mas seja uma palavra de Deus, que venha do alto, que venha do Teu trono e possa nos trazer consolo, conforto, esperança, expectativa de um futuro maravilhoso na Tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há muitos eventos cósmicos, no cosmos mesmo, que transformam a história da humanidade, né? Eles surgem na nossa história e cruzam a nossa história, transformando a forma de pensar, transformando a ciência, gerando desenvolvimento de novas perspectivas, gerando uma visão até diferente, muitas vezes, de como a humanidade vem vendo alguns eventos. Alguns de nós que estamos aqui presentes essa noite, nós presenciamos um desses eventos. Ele aconteceu em 1986. Eu tenho certeza que você lembrou do frenesi e de quão emocionante foi aquela visita do cometa Halley. Eu me lembro que eu fui para o sítio do meu pai com os amigos aqui da igreja e nós ficamos de madrugada com um telescópio tentando ver o bendito Halley. E ele apareceu, mas apareceu tímido, porque o dia, a noite foi uma noite enfumaçada, uma noite com neblina, mas nós conseguimos ver lá no finalzinho aquele negócio que tinha um rastro, que tinha aquela imagem no céu. Não foi realmente nada tão eletrizante assim. Mas quando pensamos nessa questão do costume de olhar para o céu e nos lembramos do mundo antigo e do surgimento da astronomia, que é considerada a ciência mais antiga, a astronomia, e nos lembramos de que o homem olha para o céu há milhares de anos e que ele olha para o céu e desenvolve aqui na Terra mecanismos para observar o céu, como, por exemplo, temos 2 sítios arqueológicos conhecidíssimos. Um é o Stonehenge, na Inglaterra, que são aqueles pedaços de pedra que são arrumados, e aquilo ali tinha um propósito de se olhar para o céu através da formação daquelas pedras, ou mesmo as pirâmides do Egito. Estamos falando de coisas de mais de 2.500 anos atrás. Se não falarmos dos babilônicos, por exemplo, que foram os primeiros povos que realmente contribuíram muito para a questão da astronomia, para a questão da própria definição do que é um dia. Foram os babilônicos que mediram a duração do ano em 365 dias. Foram os babilônicos que dividiram o círculo celeste em 360 graus, e cada uma desse grau dividiu em 60 partes, introduzindo assim o dia de 24 horas. Foram os babilônicos que fizeram isso. Mas também foram eles que trouxeram a astrologia, o zodíaco, e aquela impressão de que os astros definem as atitudes humanas, né? Então, o homem tenta entender a vida olhando para o universo, olhando para o céu,
para discernir as estações, mas também até para tentar determinar eventos futuros. E a gente sabe que, de braços dados com a astronomia, existe a matemática. E nós vemos muitos exemplos de pessoas que eram matemáticos, que se envolveram com a astronomia. Por exemplo, no 2º século antes de Cristo, um grego chamado Hiparco, ele fez um mapa das estrelas do céu, catalogou milhares de estrelas que ele via a olho nu. Já no 2º século da nossa era cristã, Cláudio Ptolomeu desenvolveu uma teoria de que os astros giravam em torno da Terra, a famosa teoria geocêntrica. Essa teoria foi derrubada um pouco depois por Nicolau Copérnico, que foi um astrônomo polonês que retomou uma outra teoria grega de que, na verdade, tudo nessa constelação aqui do nosso sistema girava em torno do céu, do Sol, que é a famosa teoria heliocêntrica, né? Então, a gente vai vendo esses homens desenvolvendo a ciência, descobrindo coisas, e houve um homem no século XVII e no século XVIII que fez história também. E esse homem chama-se Edmund Halley. Por que esse homem fez história? Porque a partir das leis da física, ele estudando as leis de Newton e sendo matemático, ele calculou que havia uma forma dos cometas se comportarem na sua órbita no universo. E ele, observando relatos da passagem de cometas em 1531, 1607, 1682, ele concluiu que eram o mesmo cometa, e esse cometa passava de 76 anos em 76 anos. E ele previu que em 1758, esse tal cometa, que tinha já aparecido em várias ocasiões, inclusive 270 anos de Cristo, há relatos desse cometa mesmo, no mesmo cometa, né, que esse cometa voltaria e visitaria a Terra. Pois bem, esse homem morreu em 1742, e ele não viu a sua previsão. 16 anos depois, o que aconteceu? O belo cometa Halley aparece no céu de forma indiscutível. E aí os homens batizam o cometa no nome de Halley, né? Eu queria pensar com vocês essa noite a respeito de uma proposta que é até uma frase de um filósofo famoso, que é Platão, mas que tem tudo a ver conosco. A frase de Platão, no livro A República, diz o seguinte: a astronomia compele a alma a olhar para o alto e nos transporta deste mundo para outro. Vou ler de novo. A astronomia compele a alma a olhar para o alto e nos transporta desse mundo para o outro. O texto que a gente leu, irmãos, é um texto que foi escrito pelo evangelista Marcos. E, na realidade, o livro de Atos é como se fosse uma continuidade do Evangelho de Marcos. E Marcos, ele narrou no finalzinho do seu Evangelho os últimos momentos de Jesus, após Jesus ter ressuscitado e ter convivido com os discípulos durante 40 dias. E eu queria pedir a você que você abrisse aí em Marcos, em 24, 44 a 53, para que nós... Lucas, falei Marcos, mas é Lucas. Lucas. O evangelista Lucas, que escreveu Atos. A gente às vezes fixa um nome e não sai dele. Evangelista Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos e o seu evangelho. Lucas 24, 44 a 53. Diz assim a palavra de Deus: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Esse é o texto que vem antes da continuidade do livro de Atos.
escrito por Lucas, né? E nos mostra claramente que Jesus havia convivido com aqueles homens e havia explicado a sua missão, o que ele vinha fazer aqui, o que haveria de acontecer, quais eram os próximos eventos. Mas nós precisamos entender também que na cabeça desses discípulos havia uma cosmovisão judaica, uma cosmovisão de um povo que via a história de forma escatológica, ou seja, via a história aguardando um fim da história, um resultado final dessa história. E essa cosmovisão, ela, na verdade, está atrelada ao fato do ofício do Messias, sendo ele sacerdote, profeta e rei, e esse rei que viria resgatar, que viria reinar. Quando você lê em Jeremias, capítulo 16, verso 14, o texto de Jeremias é muito claro, ele diz, olha, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Mais adiante, Jeremias, no capítulo 30, verso 3, vai dizer o seguinte, pois eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falo-os-ei voltar para a terra que dei aos seus pais. Irmãos, havia no coração desses judeus uma expectativa de futuro, uma expectativa de retorno, uma expectativa de redenção, uma expectativa de alguém que viria trazer de volta o reino a Israel. O Anthony Huckman, que escreveu um livro bem conhecido, é o livro A Bíblia e Futuro, ele diz que a esperança de Israel pelo reino de Deus é uma esperança escatológica. E essa escatologia é consequência inevitável de como eles viam quem Deus era. Ou seja, que Deus reina. Havia então uma esperança de que um resgatador, um redentor, viesse restaurar esse reino na terra. Mas esse entendimento era um entendimento que estava preso na perspectiva puramente política da terra. Um povo que viveu oprimido por vários outros povos, tinha essa expectativa. Então, os judeus estavam ali, reunidos, os discípulos tinham recebido de Jesus as instruções, possuíam essa expectativa messiânica, essa expectativa de um governo, de um reinado terreno, mas eles também estavam extasiados com a doutrina e com o que Jesus havia dito a eles, das coisas que aconteceriam. Eles estavam experimentando o Cristo ressurreto, irmãos. Vocês imaginam aqueles homens que viram Cristo morrer na cruz, agora convivendo com Ele 40 dias, e Ele comendo, e Ele bebendo com eles, instruindo a vida deles, aqueles homens estavam em êxtase. O nosso Jesus não morreu, Ele ressuscitou, Ele está entre nós, aquilo que Ele disse se cumpriu. Então esses homens estavam em êxtase por isso, e o evangelista João relata as várias coisas que Jesus havia dito, por exemplo, a seus discípulos, dizendo, olha, eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar para vocês, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas volto para junto de vós. Eu digo isso agora para que quando acontecer, vocês tenham fé, vocês creiam. Se você voltar alguns versos antes do verso que a gente leu, em Atos 1, capítulo 1, verso 3 e 4, olha o que diz o texto de Lucas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Os discípulos estavam instruídos a aguardar, a esperar. E é exatamente essa situação que nós nos deparamos nesse texto. Eles estão, então, em Jerusalém, aguardando. Na verdade, eles estão em Betânia, né? Nós vamos ver depois que Jesus ascendeu. O texto de Lucas diz que Jesus ascendeu de Betânia. Mas esse texto, nós vemos nele duas perspectivas. A perspectiva de uma pergunta do futuro, escatológica, e a perspectiva da própria ascensão, um evento sobrenatural que aconteceu diante dos olhos daqueles homens. Ou seja, eles tinham uma pergunta a respeito do futuro e eles presenciaram algo tremendo, algo sobrenatural. E eu queria ver com os irmãos o texto,
verso a verso, para nós extrairmos dele alguns aspectos importantes para o entendimento do texto. Portanto, no verso 6, os discípulos estavam lá reunidos e perguntaram para Jesus: será esse o tempo que restaures a Israel? Nós já falamos que eles estavam com a expectativa de um libertador político. Havia na cabeça daqueles homens uma expectativa de um libertador político, mas a pergunta deles é uma pergunta muito interessante, inclusive porque o tipo de palavra que é usado no original grego dá o sentido de que eles estavam indagando, precisando de muita informação. Não, existem algumas palavras para perguntar na língua grega. E essa palavra em particular é a mesma palavra que, por exemplo, o evangelista Mateus usa quando o jovem pergunta para Jesus o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. É a mesma palavra que Jesus usa para perguntar aos seus discípulos: vem cá, quantos pães nós temos aí? Indagando, querendo saber a informação. A mesma palavra que é usada no texto em que Jesus pergunta aos discípulos quem o povo diz que eu sou. A mesma palavra usada no Evangelho de Marcos também, onde os discípulos interrogam a Jesus sobre as parábolas. Ou seja, essa pergunta mostra que esses homens estavam interessados em saber o que realmente ia acontecer com a vida deles e se realmente ele ia restaurar o reino. E essa palavra restaurar também é uma palavra importante, porque ela tem uma ligação há um sentido político nela, nesse próprio termo, da restauração do próprio Israel. Então, o que denota que esses homens, de fato, estavam com uma expectativa política, somente política. Mas o texto segue dizendo que Jesus dá uma resposta diferente para esses homens. Jesus atribui ao Pai o senhorio do tempo. Ele primeiro diz aos homens que eles não tinham, aos discípulos, que eles não são competentes ou não compete a eles conhecer tempos e épocas. Percebam que os discípulos perguntam a Jesus a respeito de tempo. Será este o tempo? A palavra cronos, a palavra tempo de relógio. E Jesus responde numa perspectiva mais ampla. Ele fala: vocês não vão conhecer, não cabe a vocês conhecer tempos e épocas. E épocas é a palavra kairos, ou seja, aquele tempo de Deus, aquele tempo em que Deus vai operar conforme a vontade dele. Não lhe compete. A ideia é que esse tempo, irmãos, pertence à economia de Deus. E não é possível medi-lo. Não é possível medi-lo. Esses homens estavam preocupados com o desenrolar da história. Mas Jesus estava dizendo: meus filhos, o desenrolar da história pertence a Deus. Não se preocupe com ela. Não se preocupe com ela, porque esse Deus reservou isso para a sua única e exclusiva autoridade. A palavra reservou também traz um sentido importante, porque ela traz o sentido de uma palavra que fala que ele reservou uma informação dessa hora escatológica. Não é ele guardou simplesmente, guardei uma coisa no bolso ou na gaveta. Não, ele guardou para si. Ele guardou para si na sua autoridade. E essa é uma outra palavra importante, porque essa autoridade é o poder que Deus tem para fazer aquilo que Ele quer, quando quer e como quiser, no momento que quiser e da forma que quiser. Ou seja, Deus é o dono do tempo e é o dono da história. E esses homens não precisavam se preocupar com essas questões, porque elas pertencem ao Pai, elas pertencem a Deus. E aí Jesus os interpela e diz: olha, o tempo pertence a Deus, mas vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto lá em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos, diante da sua incompetência e seu desejo de discernir tempos e épocas, Jesus fala assim: olha, não se preocupe com tempos e épocas. Você tem que fazer o seu trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que ser minha testemunha, você tem que testemunhar, você tem que fazer isso durante o tempo reservado que Deus tem para que Ele volte, ou para que Ele faça a consumação do tempo. Essa é a sua obrigação. Nós estamos, irmãos, num momento de transição. Jesus está inaugurando um momento de transição da sua passagem à eternidade, até que Ele até o dia que Ele voltará novamente.
E havia a necessidade daqueles homens não ficarem pensando na eternidade, mas pensarem no imediato, no comissionamento que Cristo tinha dado a eles. Pregar o evangelho a toda criatura, ir por todo o mundo, ser testemunha, ser minha testemunha, diz ele. E a palavra testemunha, os irmãos sabem, é aquela palavra que é a mesma usada para mártir. Ou seja, vocês vão ser minha testemunha, vocês vão falar daquilo que vocês viram, ouviram, experimentaram, até mesmo se for necessário morrer. O apóstolo João escrevendo o seu livro do Apocalipse, que vai falar lá, na carta à igreja de Esmirna, dizendo o seguinte: olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O ser fiel até a morte é ser fiel até o ponto de você morrer por aquilo que você está dando testemunho. Jesus nos chamou para dar um testemunho e não ficarmos nos preocupando com tempos e épocas, porque esses tempos e épocas estão garantidos. Estão garantidos pelo fato que vem na sequência. Que fato é esse? Verso 9: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos olhos. Essa palavra é a mesma palavra usada por Lucas, lá em 21, quando ele diz assim: exultai e erguei a vossa cabeça, pois a vossa redenção se aproxima. É uma palavra que tem um caráter religioso nela, traz um sentido religioso de olhar para Deus, de olhar para o alto, de olhar para a redenção. Esse Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e a testemunha disso, curiosamente, é uma nuvem, porque ele sobe e a nuvem o encobre. E essa nuvem, alguns comentaristas trazem a ideia de que essa nuvem é como se fosse uma chancela do Deus Todo-Poderoso, como acontecia no Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, que se manifestava numa coluna de fumaça, numa coluna de nuvem, levando o seu povo através da peregrinação do êxodo, do deserto, ele se manifesta aqui, chancelando esse momento da ascensão. E Jesus foi elevado, ele não se elevou, ele foi elevado às alturas. E esses homens, estando com os olhos fitos em Jesus, que subia às alturas, ouvem os anjos, dois homens que se colocam um do lado e outro do outro, com vestes brancas, dizendo, por que estão, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá como viste subir. O texto, no verso 10, diz que eles estavam fitando, com os olhos fitos no céu. E eu achei curioso, porque essa palavra também, dos olhos fitos no céu, é diferente da palavra olhar. A palavra simplesmente, eu vi, eu olhei. Dá uma ideia de um olhar com admiração. Eles estavam admirados daquilo que está acontecendo. Da mesma forma que os homens ficaram admirados lá em Lucas 4:20, quando Jesus pegou o livro de Isaías e abriu e leu o capítulo de Isaías, o capítulo 61. A palavra é a mesma usada aqui. As pessoas fitaram Jesus na sinagoga, eles estavam atônitos, impressionados com o que Jesus tinha feito diante deles. É a mesma palavra que é usada por Lucas também, para dizer quando Paulo e Pedro olharam aquele paralítico, e olharam o paralítico no olho, e se admiraram do estado dele, e falaram: levanta e anda, eu não tenho nada para te dar, nós não temos nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ou seja, aqueles homens estavam maravilhados, admirados diante daquela situação. E os anjos dizem: não fiquem olhando para o céu, não fiquem olhando para o céu, porque esse que da mesma forma subiu, vai descer. Jesus, o evangelista João, no capítulo 20, ele registra algo bem curioso. Ele diz, lá no verso 17, a seguinte palavra: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus havia dito que iria subir, e ele passou com eles 40 dias. E avisou: eu vou subir, eu vou para o Pai. Ainda não fui, mas eu vou. Irmãos, a minha leitura dessa exortação dos anjos, ou dessa palavra dos anjos, questionando por que esses homens estão olhando para o alto, é a seguinte: olha, não fiquem olhando para o alto paralisados. Hajam, façam alguma coisa, preguem este evangelho do reino. Preguem, porque é isso que ele quer que você faça, até que Jesus volte e resgate vocês para a vida eterna.
Irmãos, da mesma forma que Deus estabeleceu leis no cosmos, e aí eu quero fazer a comparação com o cometa. Da mesma forma que Ele estabeleceu leis no cosmos, que permitiram homens fazerem cálculos matemáticos e preverem e afirmarem com segurança que esse cometa voltaria. E esse homem se tornou célebre, e ele se consagrou como o criador dos modelos das órbitas do cometas. Esses homens aqui, diante dos fatos e das promessas que haviam sido cumpridas pelo próprio Jesus Cristo, diante do cumprimento desses fatos, olhando para esse momento da ascensão de Cristo, eles passam a ter a garantia de que Jesus vai voltar, de que Jesus não vai abandoná-los na terra e nunca mais vai voltar. Porque da mesma forma que Ele falou que morreu, e que morreria, e que ressuscitaria ao terceiro dia, da mesma forma que essas coisas aconteceram, e ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e da mesma forma que Ele esteve entre eles e ensinou-os qual era o objetivo do Evangelho, esses homens, agora, diante dessa situação, têm a garantia de que esse Cristo que sobe aos céus é o primeiro de muitos. Ele inaugura a vida eterna. Ele lança a expectativa de que um dia esses homens subiriam com Ele, porque Ele voltaria para buscá-los. E essa expectativa está forte, consolidada no coração deles, porque eles viram, eles conviveram, eles presenciaram, e eles viram a manifestação real da história, da própria palavra de Cristo. Esses homens, ou melhor dizendo, esse retorno que vai acontecer nessa consumação dos séculos, é um retorno cósmico, é um evento cósmico que vai transformar toda a terra, que vai transformar toda a história. Aqueles homens estavam olhando para o céu, para um evento que apontava para um outro mundo. Esses homens, como Platão falou, metaforicamente comparando, esses homens olhavam para um evento que apontava para um outro mundo, e esse outro mundo é a eternidade. Esse outro mundo é o mundo onde nós passaremos o tempo eternamente com o Pai, onde teremos a sua presença, onde estaremos juntos em adoração e em vida comunitária, desfrutando de uma natureza e de uma terra completamente restaurada. Meus irmãos, nós precisamos ter os olhos aos céus, aguardando o retorno do Senhor com grande poder e grande glória. Mas nós precisamos cumprir a grande comissão, enquanto esse dia não chega. Nós precisamos anunciar esse evangelho da redenção, que Cristo veio para nos redimir, que Cristo veio para morrer na cruz por nós, assumir o nosso pecado, pagar o preço de dívida, ou cancelar o escrito de dívida que constava contra nós. E Ele pega esse escrito e crava na cruz. Nós precisamos anunciar essa novidade. Nós precisamos levar ela a todas as pessoas. Nós precisamos falar que Jesus traz a remissão dos pecados, enquanto Ele não volta. Mas o fato de todas essas coisas que Ele disse terem acontecido, isso reforça a nossa fé para que a gente tenha a certeza de que Ele vai voltar. E que nós não estamos num barco chamado história que está à deriva. Nós não estamos num barco chamado história que está à deriva, que está sem controle. Deus tem a história nas suas mãos. Deus é o dono do tempo e das épocas, do Kairos e do Cronos. E nós precisamos crer nisso, por esses eventos registrados por Lucas. Lucas mesmo registrou, no finalzinho do seu evangelho, lá no capítulo 21, que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora,
ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meus irmãos, Jesus inaugura com a sua ascensão, sendo o primeiro de muitos, o tempo o tempo da eternidade, o tempo em que estaremos para sempre com o Pai, o tempo onde desfrutaremos para sempre com o Pai. E é importante que nós saibamos hoje, que a nossa história é hoje, que os governos hoje, que as nações hoje caminham debaixo de um controle, de uma história maior, conduzida por esse Deus, que é Senhor de tempos e épocas. Isso, irmãos, nos dá toda a tranquilidade. Nós precisamos olhar para esse texto e precisamos botar a nossa cabeça no travesseiro e descansar, por sabermos que esse Jesus voltará, que esse Jesus nos levará para estarmos eternamente com Ele, que esse Jesus tem o controle da história, nada foge ao seu querer e à sua vontade, e nós somos parte dessa família que Ele comprou com o seu próprio sangue. Nós precisamos viver essa perspectiva e precisamos cumprir a ordem, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos cumprir essa ordem. Eu queria que você pensasse sobre isso, pensasse nos seus dias, como você tem encarado a sua vida. Você tem tido angústias com relação ao seu futuro? Você tem se preocupado o que vai acontecer no seu futuro daqui a sei lá quanto tempo? Eu queria que nós nessa noite pensássemos cada um sobre esse tema e que pudéssemos nesse momento orar e pedir ao Senhor que Ele trouxesse essa paz aos nossos corações. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos pensar nisso. O quanto isso tem angustiado você, na sua vida, sua família, e o quanto você precisa que essa verdade seja cada vez mais forte na sua vida, para que você viva uma vida tranquila. Jesus cumpriu a sua palavra, ressuscitando dos mortos e ascendendo aos céus ao Pai, garantindo assim o seu retorno para nos buscar. Jesus foi o primeiro de muitos. E você, quero crer que está nessa lista. Se você não se sente ainda nessa lista ou não creu ainda nessa verdade do Evangelho, do amor de Cristo, da vinda de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, peça essa noite para que essa verdade se torne verdade mesmo para você. E você passe a fazer parte dessa família que caminha, a despeito dos terremotos e das confusões e convulsões do mundo, caminham debaixo de um Deus que tem a história em suas mãos e que cuida de nós. Nosso Deus e Pai, Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Nós Te agradecemos, porque em Ti nós somos guardados, porque o Teu Espírito em nós nos traz esse convencimento de que nas Tuas mãos estamos seguros, de que o nosso futuro está seguro, de que todos os dias das nossas vidas estão em Tuas mãos e não há nada que possa nos fazer preocupar, Senhor. Ó Deus, o Teu povo aqui nessa noite traz questões, dúvidas, preocupações, angústias. Tu as conheces todos. Nesse momento nós queremos Te pedir que o Senhor possa visitar-nos com Teu Santo Espírito e que o Senhor possa trazer aos nossos corações aquela convicção maravilhosa de que caminhamos não desgovernadamente, mas debaixo de um governo soberano, justo, amoroso, um governo que o Senhor implementa aqui no cosmos, no universo, e nada foge ao seu controle. Até mesmo as órbitas dos cometas estão debaixo do seu controle. Nosso Deus e nosso Pai, que Tu possas trazer ao coração de cada irmão aqui a certeza de que o Senhor voltará, e voltará a nos resgatar para Ti mesmo, e nos levará para estarmos para sempre contigo.
Que essas verdades nutram a nossa alma e nos façam avançar, pregando o Evangelho sem medo, pregando o Evangelho com intrepidez, coragem e, sobretudo, com amor. Que o Senhor nos ajude e o Senhor possa nos abençoar nesta noite, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus.